Continuação do capítulo 14. Então, o capitão Escorepa viajava com frequência do Rio até a nova capital, onde resolvia justamente com Korn os passos necessários relacionados com o Stroge no âmbito daquela operação ativa. Encontrou-se então com o DS nas datas 22/12, 31/12, 12/1, 15/1, 28/1 e 29/1. Em outro documento, podemos ver que ainda antes da entrega aconteceram 2 encontros, em 16 e 20 de fevereiro. Os últimos encontros descritos no capítulo 12 foram dedicados ao esclarecimento de que, a partir de então, o colaborador seria conduzido pelos próprios russos. Graças às 2 circunstâncias, sabemos como Stroge foi usado no âmbito da AO Druzhba. Nos arquivos ABS foi conservada uma pasta dedicada à operação ativa e a STB teve problemas com o agente Lar. Suspeitava que o agente mentia e, para verificar isso, teve de entrar em outro contato direto com Korn. O próprio chefe da residentura ocupou-se da questão e, graças a isso, sabemos que encontrava-se com o diretor do jornal, bem como qual o conteúdo dos encontros, quais tarefas Stroge teve de realizar e quanto os tchecos pagaram por isso. A AO Druzhba ainda será descrita detalhadamente. Por enquanto, veremos somente as questões de Lar, Korn e do jornal. Lar tinha como tarefa entrar em contato com Korn e encomendar, com dinheiro do serviço de inteligência tcheco, a impressão de materiais do jornal. Deveria também esclarecer ao diretor do jornal alguns aspectos da operação que era realizada pela STB no início. A STB não desejava conversar sobre essas questões diretamente com Korn para que isso não causasse uma desconspiração desnecessária. Para que Korn não soubesse que Lar era colaborador dos tchecos e vice-versa. O serviço de inteligência tchecoslovaco seguia o princípio de que os colaboradores não podiam saber quem era agente e quem era contato. Era importante que um agente desconspirado soubesse o mínimo possível, ou melhor, nada, sobre a rede de colaboradores, para que, ao caso de ser descoberto pela contra-inteligência brasileira, não ameaçasse os outros. Lar não cumprira suas tarefas relacionadas com Korn por aversão política. Era um forte seguidor do presidente Quadros e não podia perdoar Korn pelas críticas ao presidente nos anos anteriores. No início de outubro de 1962, a STB ainda estava convencida de que Lar cumpriria as expectativas e faria aquilo que lhe fora confiado quanto à questão Stroge. Mas, no fim do mês, vemos que o serviço de inteligência tcheco descobriu que Lar mentira. O chefe da residentura teve então de correr o risco e contratar Korn, pois a insubordinação do agente Lar ameaçava uma operação muito importante e podia gerar sérias consequências. Então, no dia 22, 23, 24 e 29 de outubro, encontrou-se com Korn na capital. A frequência desses encontros foi excepcional, pois geralmente fora o período de atividade intensificada. Era permitido que o contato com o colaborador ocorresse 1 ou no máximo 2 vezes por mês. Logicamente, não era uma regra rígida, mas era um dos princípios de conspiração. Menos encontros pessoais, mais segurança. Isso diminuía o risco de que o contato fosse descoberto pela contra-espionagem. Em 25 de outubro, a residentura informou Praga sobre os encontros com Korn em Brasília, garantindo que, abre aspas, Stroge será totalmente engajada à defesa de Cuba, apoiará a conferência convocada e a formação do comitê, fecha aspas.
Trata-se de detalhes da Operação Ativa Druzhba. Skorepa revelou a Korn alguns aspectos da operação. Combinou com ele que o jornal seria ampliado através de uma coluna permanente sobre os países da América Latina e combinou a edição dos números especiais dedicados às conferências sobre a defesa de Cuba. O capitão do serviço de inteligência informa adiante. Abre aspas. Paguei a Korn 600 mil cruzeiros de apoio para novembro e 200 mil como adiantamento pelo primeiro número especial de Strode, nos recursos da Druzhba, dos quais iremos cobrir os gastos relacionados com os números especiais seguintes. Aproveitei o bom clima do encontro e pedi a ele que assinasse uma declaração da quantia total recebida. Korn emitiu a declaração sem problemas e com compreensão. Até agora recebeu 3.050 cruzeiros, julho e agosto, 1.000, setembro 600, outubro 650, novembro 600, Druzhba, 200. Fecha aspas. O encontro foi no apartamento de Korn, na parte da manhã. Durante o encontro seguinte, no mesmo local, ficou combinado que, a pedido de Skorepa, a tiragem do jornal seria aumentada e que seriam enviados exemplares a outros países da América Latina. Para diminuir ao mínimo o risco de desconspiração, Skorepa informou à central que combinaria uma nova maneira de encontrar o informante, o figurante. Sempre às segunda-feiras, às 20 horas, quando já tivesse escurecido. Korn passaria ao lado de um local combinado, onde um funcionário lhe passaria as instruções relacionadas ao número seguinte da revista. Abre aspas. Como em Brasília não se pode ir ao restaurante, os encontros serão em ruas silenciosas durante a noite, quando o risco de desconspiração é menor. Fecha aspas. Propõe o residente. Sobre o encontro seguinte, consta que o oficial do serviço de inteligência verificara antes, durante 2 horas, se não estava sendo seguido. O residente combinou também com o DS os lugares e horários exatos de encontros seguintes, cada segunda-feira às 20 horas, próximo à pequena igreja. E, abre aspas, em caso de o encontro não acontecer, estará no local combinado às 20 horas até dar certo. Fecha aspas. Em 9 de novembro, aconteceu o encontro secreto e conspirado, que durou das 20 às 21h30, na frente da igrejinha em Brasília. Os interlocutores foram a um parque próximo, onde ninguém os atrapalharia. Skorepa relata que, quanto à impressão de materiais no jornal, Korn cumpriu exatamente o que foi combinado. Cumpriu não somente as tarefas relacionadas à operação cubana, mas entregou também um relatório de 3 páginas sobre as relações de políticos brasileiros com Também um relatório de políticos brasileiros com a RFA, preparado conforme as instruções. Na parte seguinte do relatório, o residente determina a linha do Strode. Abre aspas. A tarefa principal segue sendo apoiar Cuba e comprometer as ações agressivas dos Estados Unidos. Fecha aspas. E garante que a residentura age de acordo com as diretivas de Praga. Apresenta também a proposta de Korn para que um número especial do Strode, que no caso é a máquina, o jornal, editado por ocasião da visita de Kennedy ao Brasil, fosse distribuído não somente aqui, mas em todos os países da América Latina. Segundo o material, Korn recebeu outras tarefas não relacionadas ao jornal. Deveria, por exemplo, descobrir informações sobre as atividades dos Estados Unidos no Nordeste e não somente lá, porque, abre aspas, nos interessam as atividades dos Estados Unidos e de outros países do bloco do adversário principal em todos os setores, fecha aspas.
Ficou combinado também que ele deveria fazer os passeios no parque às segunda-feiras, às 20h30. O tempo de espera seria de 5 minutos. Avaliando o encontro, Scorepa afirma que, abre aspas, Korn está cumprindo as tarefas relacionadas à Druzhba Stroj em entrega de informações. É possível aumentar as exigências. Ele compreende a necessidade de conspiração durante o contato e a respeita. Está pronto para finalizar o recrutamento. Fecha aspas. Como sabemos, o recrutamento pelo serviço tchecoslovaco não aconteceu. Por outro lado, não sabemos se a KGB o recrutou. Mesmo assim, a colaboração de Korn com os tchecos durou até o momento de sua entrega aos russos. Uma prova disso é a menção feita por Scorepa na nota sobre o encontro com Vasil, em 1º de fevereiro de 1963. Neste encontro foram discutidas algumas questões, e temos a seguinte informação quanto a Korn. Abre aspas. Emprestei-lhe a Vasil, nota do autor, o relatório feito por Korn sobre o novo governo e os novos ministros, para que pudesse fotografá-lo. Fecha aspas. Na pasta A.O. Druzhba, há ainda um registro relacionado ao diretor do jornal. Está com a data de 27 de fevereiro de 1963 e trata-se do sumário da última fase de colaboração com a STB antes da entrega do DS aos soviéticos. Podemos ler que Korn cumpriu as tarefas que lhe foram confiadas e que, em colaboração com Gonzaga, publicou em cada número de Stroj artigos sobre a preparação de ambos os congressos de apoio a Cuba. Além disso, estavam em andamento os trabalhos para o número especial da revista que seria editado durante os congressos. O autor desse relatório, provavelmente Scorepa, mas falta a assinatura, garante que, abre aspas, de acordo com a vontade de Vasil, pediu-lhe para que continue propagando o Congresso sem importar-se que seu órgão condutor foi mudado. Fecha aspas. Útil, porém incerto, é apresentado o contato Manolo no mesmo relatório. Abre aspas. Comportem-se de maneira amigável com ele. Aproveitemo-lo como contato de camuflagem ou informador. Mas tome cuidado para não desconspirar-se perante ele como funcionário do serviço de inteligência. Cada participação dele em ações será possível somente com permissão anterior da central. Fecha aspas. O leitor certamente recorda que, em 1961, a STB tentou sem sucesso enviar um homem de confiança à reunião dos países sul-americanos em Punta del Este. No ano seguinte, apareceu alguém disposto a aceitar os 70 mil cruzeiros oferecidos e a cumprir as tarefas determinadas. Esse colaborador não era brasileiro, mas um francês que vivia no Brasil e colaborava voluntariamente com a STB, mesmo que esta não estivesse muito entusiasmada com isso. Antes de o figurante ser enviado para Punta del Este, ele já era conhecido dos serviços tchecos e poloneses. Não se sabe de que ano é a carta que está na sua pasta dedicada ao jornalista E. Bailey, na qual está escrito que, abre aspas, foram adquiridas informações de que E. Bailey, nascido em 1930, que trabalha na redação da revista Última Hora, mantém contato com a Embaixada Tchecoslovaca no Rio de Janeiro. Baseando-nos nisso, pedimos para que vocês reportem o que se sabe sobre este homem. Fecha aspas. Assim, junto com o Serviço de Segurança polonês, SB,
pois a ele foi enviada a informação como colaboração. Ficamos sabendo que Bailly era um jornalista francês que escrevia para o Última Hora e o Semanário. Publicou no Brasil reportagens de suas viagens para Moscou, Hungria e Iugoslávia. Em 1957, apresentando a União Soviética de forma muito positiva. Era simpático e sempre pronto para ajudar. Ajudara muito na propaganda da Tchecoslováquia, mas era irresponsável. Gostava de festas e não estava bem financeiramente. Apesar de suas convicções progressistas, visitava com frequência a embaixada francesa, o que os funcionários do serviço de inteligência tcheco achavam suspeito. Essa informação provavelmente é de 1959. Em 1960, os tchecos corrigiram o ano de nascimento para 1929, o que demonstra que Praga desejava saber o máximo possível sobre ele. Concedeu-lhe, inclusive, um convite do MRE tchecoslovaco para uma estadia de uma semana por lá, pago pelas autoridades tchecas. Em março daquele ano, o jornalista passou por um programa exigente na companhia de 2 funcionários do serviço. O relatório dessa ação foi escrito pelo primeiro-tenente Trem. Com base nas conversas com ele, o oficial escreveu que Bailly era um oportunista político, que falava demais, pouco sério, uma vez afirmou que tinha um automóvel e pouco tempo depois que gostaria de ter pelo menos uma moto. E metido. Metido é importante. Trem avaliava sua inteligência e capacidade profissional como média fraca, afirmando que ele não compreendia várias questões, mesmo que se esforçasse para fingir-se de esperto. Definiu-o como completamente despreparado para a visita à Tchecoslováquia e, pior, como totalmente analfabeto político. Não era nenhum jornalista progressista. No máximo, um caipira da cidade grande levemente radicalizado. O oficial acrescentou, abre aspas, me parece que a principal motivação de seu comportamento é a sua vantagem pessoal, fecha aspas. Por causa dessas características, Trem desaconselhava que Bailly fosse, entre aspas, trabalhado. Ele poderia tornar-se no máximo um figurante de cobertura, uma pessoa com a qual a residentura mantinha um contato legal com o objetivo de camuflar outros contatos importantes, sem frear seu caráter violento. Trem foi adiante e repreendeu os superiores por terem lhe ordenado ocupar-se de um jornalista pouco inteligente de segunda categoria, quando na mesma época estava de visita a Praga o chefe do Última Hora, o que foi completamente ignorado pela STB. Essas conclusões foram enviadas ao Rio. Mesmo assim, o camarada Yezersky manteve contato com o figurante, pois ele se tornara secretário do semanário. E graças a essa função, possuía muitos conhecidos e poderia fornecer muitas informações. A STB, no Brasil, aproveitou a possibilidade e ajudou o figurante a escrever seu livro na Alemanha, fornecendo-lhe uma série de informações que ela mesma estava interessada que fossem publicadas. A Residentura comprou 200 unidades do livro e participou intensamente de sua distribuição, pois a publicação encaixava-se nas operações ativas da STB direcionadas contra os alemães. Tratava-se das AO Aron, Bailly e Reinhardt. Em 1962, Yezersky engajou o jornalista na missão de espionagem em Punta del Este. Durante o andamento da conferência entre 24 e 31 de janeiro, o oficial encontrou-se 8 vezes de forma conspirada com Manolo no Uruguai. De acordo com o relatório do oficial, o figurante cumpriu recomendações e realizou as tarefas. A cada encontro, trazia novas informações de valor que foram transmitidas aos amigos cubanos. E Yezersky avaliou positivamente o trabalho de Manolo. A central estava satisfeita, mas relembrou ao residente as características de Bailly descritas por Trem e o aconselhou a não atrair o figurante para uma colaboração mais profunda. Nos encontros seguintes com Manolo, já no Rio, o oficial teve de frear o seu fogo para a colaboração, mas
já reconhecera que esse, abre aspas, não é o tipo apropriado para recrutamento, fecha aspas. No relatório escrito sobre a passagem deste figurante ao oficial condutor seguinte, Escorepa, Ierzerski citou as tarefas cumpridas por ele no Uruguai e a AO anti-alemã, no caso de uma delas, a AO Hired. O espião escreveu, abre aspas, ficou claramente combinado que trabalhou por dinheiro. Nas recomendações sobre a continuação da colaboração, escreveu, abre aspas, não é possível confiar totalmente em Manolo, fecha aspas. Recomendou apenas o contato legal. As únicas AOs que para o oficial poderiam ser bem-sucedidas com Manolo seriam as anti-alemãs. Em relação à sua atividade na AO O Semanário, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco suspeitou até que Manolo possuía contato com o serviço francês. Achavam estranho que um jornal que publicasse textos anti-imperialistas atacasse os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, mas, por outro lado, nunca a França. Em abril de 1963, ele volta da RDA ao Brasil. Visitou Praga novamente por 2 dias. Encontrou-se com Ierzerski, que lhe convidou para almoçar no Hotel Internacional, onde Manolo passou a noite, e depois para jantar no bar Jalta. Durante o encontro, o funcionário do serviço de inteligência perguntou detalhadamente sobre a situação em O Semanário e ficou sabendo do conflito entre Costa e Julião, que descreveu em relatório. A STB observou Manolo após a sua volta da França, onde, em 1967, conheceu o camarada Misca, funcionário da residentura da STB em Paris. Misca aproveitou o figurante como fonte de informações e teve contato com ele até a sua partida, em agosto de 1969. A central recomendou à residentura francesa que não mantivesse contato com ele, pois supunha que, devido às suas intensas relações com a RDA, República Democrática da Alemanha, ele fosse objeto de interesse dos alemães orientais. Nos arquivos da STB, existiam mais pastas dedicadas a pessoas importantes que publicavam o semanário. Assim como a pasta Stroge, elas foram destruídas. Mas, com relação ao jornal, não se pode esquecer de outro importante testemunho. Temos 2 fontes em que nos baseamos. É necessário afirmar que as informações citadas acima sobre o semanário não são nenhuma novidade, pois já em 71, Lawrence Brit, codinome do espião tchecoslovaco Ladislav Bittman, que fugira para os Estados Unidos, falou sobre a participação tchecoslovaca nesta questão durante a subcomissão do Senado dos Estados Unidos. Esse funcionário do primeiro departamento emigrou em 1968 e foi considerado traidor pela matriz do serviço. Na Tchecoslováquia, foi condenado a 7 anos de prisão, por isso os americanos o protegeram. Seu interrogatório diante da subcomissão do Senado foi rapidamente traduzido para o tcheco e analisado em Praga. Abre aspas. E quando, na ocasião, Brit falou sobre as atividades de desinformação do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, no exterior citou o jornal. Abre aspas. Até 1964, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco possui um jornal no Brasil. Após o golpe, entre aspas, a edição deste jornal foi interrompida pelo novo governo e o serviço tchecoslovaco perdeu, desta maneira, um canal para sua propaganda. Fecha aspas. Um dos senadores perguntou, abre aspas, o senhor sabe onde esse jornal brasileiro era editado? Fecha aspas. O que Brit respondeu, abre aspas, no Rio. Depois, o serviço de inteligência tchecoslovaco não comprou jornais no exterior. Fecha aspas. Após a análise da seção de estudos do Serviço de Inteligência sobre as palavras de L. Bittman, a avaliação da veracidade destas declarações feita pelos analistas do Serviço de Inteligência,
análise feita em Praga em setembro de 1971, foi concluído que, abre aspas, se tratava da ação Lavina, número da pasta 918/122, em 1963. O Serviço de Inteligência tchecoslovaco comprou o jornal nacionalista O Semanário, do qual o redator-chefe e proprietário foi Oswaldo Costa, nome verdadeiro. No passado, ele trabalhou como secretário do Partido Comunista, mas, por motivo de divergências, deixou o partido. Costa era fortemente anti-americano. Ele prejudicou muito através da imprensa. Fecha aspas. A pasta de número de registro 918 AO Lavina, abre aspas, Fundação de Imprensa Nacionalista no Rio de Janeiro, aproveitamento, fecha aspas, foi destruída, mas encontramos informações sobre essa AO em outro lugar. Aqui é preciso afirmar com certeza que a seção de análise da STB cometeu um erro ou uma imprecisão. Lavina não era o semanário, mas um jornal diferente, de acordo com as nossas pesquisas. O semanário corresponde à AO Stroj. Não há dúvidas, portanto, que, além do semanário, o Serviço de Inteligência tchecoslovaco dominou outro jornal, objeto da operação ativa Lavina. Sobre ele falaremos no capítulo 17. Então, pessoal, eu terminei o capítulo 14, né? De 1964, O Elo Perdido. Ok? Então, mais uma vez eu peço para vocês, se você chegou aqui por um acaso, que vocês se inscrevam, que vocês deixem um like, que vocês deixem um comentário, que vocês dêem um dislike, não tem problema, contanto que vocês ajudem o engajamento do canal, para que mais pessoas venham a alcançar o conhecimento, ok? Fiquem todos com Deus, muito obrigada e até mais.